E nesse vídeo vamos resolver as 10 questões de matemática do concurso, né, de São José do Coroa Grande, aplicada pela banca UPENET. Se você fez esse concurso recentemente, né, nesse último domingo, dia 26, se liga, né, que eu vou resolver as 10 questões agora, beleza? Então, essas 10 questões foram tiradas do cargo de agente administrativo, eu acredito que seja também para outros cargos, né, de nível médio. Então, ela começa aqui dizendo o seguinte: para as questões 21 a 23, né, considere um baralho padrão sem coringa, cujas cartas são divididas em 4 naipes: espadas, paus, copas e ouros, tendo cada naipe 13 cartas valoradas, né, de 2 a 10, e pelas letras A, J, Q e K. Então significa isso, que a gente tem 4 naipes, tá? Eu vou destacar aqui, ó, 4 naipes, e cada naipe desse tem, por exemplo, o A aqui no início, ó, tem o A, aí tem o 2, tem o 3, né? 3, etc, até o 10, aí depois, por exemplo, vem J, K, Q, ou o inverso, né? Enfim, eu acredito que seja assim, né? O baralho é Q e depois K, né? Então é assim, aqui tem as 13 e são as 4 naipes, né? Espadas, paus, copas e ouro. Aí vamos para as perguntas, né? Questão 21, considera afirmativas. 1. Qualquer escolha de 10 cartas aleatoriamente desse baralho contém necessariamente cartas de naipe diferentes. Então, vê só. Veja que aqui eu tenho um total de 13. Tem um total de 13 cartas. Se eu pegar, né, 10 cartas desse naipe, ou por exemplo, 10 cartas de paus, por exemplo, paus. Veja, eu peguei 10 cartas de pau, do naipe paus, não necessariamente eu vou necessariamente precisar pegar de outro naipe, tá? Então a gente já vê que esse item 1 está errado. Item 2. Qualquer escolha de 20 cartas aleatoriamente neste baralho contém necessariamente cartas com o mesmo valor. Por que é verdade essa questão 2? Pensa comigo. Eu vou pegar todas as cartas do naipe de paus. Vamos pegar todas de paus. Eu vou precisar de mais quantas cartas para completar 20? Ó? Vou pegar as 13 de um naipe só e vou precisar, né, de mais quantas? Vou precisar de mais 7, ou seja, 3 de paus e mais 7 cartas. Ou seja, e ele está dizendo aqui, ó, que necessariamente cartas com mesmo valor. Veja que se eu pegar 4 cartas de letra, ó, mais, né, ou seja, mais paus, né, aí, por exemplo, 4 letras de espadas, por exemplo, espadas. Ainda assim vai ser necessário mais 3 cartas. E essas 3 cartas, né, a gente necessariamente pode botar, por exemplo, de espadas novamente ou de, né, por exemplo, copas, por exemplo. Mas veja que dentro dessas 13 a gente tem aqui um A, né, um A. E nessas 4 aqui, ó, a gente também tem um A. Ou seja, tem valores iguais, né? Ou seja, essas duas cartas têm que ter valor iguais. Então, quando ele diz assim, qualquer escolha de 20 cartas aleatoriamente deste baralho contém necessariamente cartas com o mesmo valor, está correto. 3. Vamos lá. Qualquer escolha de 20 cartas de forma aleatória neste baralho contém necessariamente cartas de naipes diferentes. Sim, se a gente utilizar as 13 cartas, né, do naipe de paus ou de espadas, aqui está de paus, né, as 13 cartas de paus, vai ficar faltando mais 7 cartas, e essas 7 cartas a gente vai precisar pegar de outro naipe. Então, por exemplo, 13 de paus, mais 7 cartas de outro naipe, certo? 7 cartas de outro naipe. Então, essa 3 aqui também é verdadeira, o que nos resulta no item D correto, beleza? Questão 22. Se P é a probabilidade de retirar de forma aleatória uma carta de naipe de ouros, né, neste baralho, então podemos afirmar que
Se P é a probabilidade de retirar de forma aleatória uma carta de naipe de ouros, então é a probabilidade de tirar naipes de ouro. Veja que cada naipe, né, temos 4 naipes, cada naipe tem 13 cartas. Então eu tenho 13 de ouro, né? Então que é a probabilidade é o número de determinado evento aconteça, que evento é esse, é que saia ouros, sobre o total de possibilidades. Então quantas cartas de ouro tem? Tem 13. E o total? Quantos total? Tem 4 naipes de 13 cartas. Ou seja, a gente elimina aqui esse 13 com esse 13, o que vai nos sobrar um quarto. Veja que um quarto, né, ele é menor que um terço e maior que um quinto. Ou seja, letra C, nosso gabarito, tá? Um quarto, ele é menor que um terço e é maior do que um quinto. Fechou? Vamos lá para 23. Se quer a probabilidade de retirar de forma aleatória uma carta de valor A, J, K, Q neste baralho, então podemos afirmar que, veja que cada naipe tem 4 letras, né? Ou seja, então eu quero a probabilidade de um evento aconteça dividido pelo total de eventos. Então, qual é que o evento aconteça? É que eu tenho o quê? 4 que saia uma letra, né? Só que eu tenho 4 naipes. Cada naipe tem quantas letras? 4. E eu vou ter um total de quantas cartas no total? 4 naipes vezes a quantidade de cada naipe, que é 13. Então, eu elimino 4 com 4, sobra 4 sobre 13. Então, a gente pode dividir aqui, ó, por exemplo, dividir 4 por 13, e a gente vai encontrar, deixa eu até dividir na calculadora, 4 dividido por 13, isso daqui dá 0,3. 0,3 ele é menor, né? 0,3, alguma coisa, ele é menor do que um terço e é maior do que um quinto. Então, novamente, letra C, nosso gabarito, beleza? Questão 24. O valor integral do ingresso para um show é de 120, com meia entrada de 60 cada. Dos 800 ingressos, né, disponibilizados, 60% foram vendidos. Então, a gente já pode calcular esses 60%. Ó, 60% de 800. Então, 60, a gente representa 60 por 100 de vezes 800. Né, quantas cartas foram vendidas? Elimina esses dois com esses dois. Quantas cartas, né, quantos ingressos? 6 vezes 8 dá 48. Foram vendidos 480 ingressos. Aí ele diz o seguinte: o número de ingressos de meia entrada vendidos é o dobro, né, do número de ingressos integrais. Ele está dizendo que o número de ingressos de meia entrada vendidos é o dobro do número de ingressos integrais. Então vamos dizer que X seja o número de ingressos de meia entrada. Então, aliás, vamos dizer que o ingresso integral é X. Então, o de meia entrada foi uma quantidade, o dobro, né? Ou seja, 2x. Se a gente somar os dois, veja que tem que dar o total, né? 480. Então, 2x mais 2x é 3x, e isso é igual a 480. No final, a gente tem que x vai ser 480. Então, 480 dividido por 3, isso daqui é, deixa eu colocar aqui, 480 dividido por 3, dá 160, né? 160. O que é 160? 160 ingressos de meia. Então, a meia custa 60, né? Então, é 60 vezes 160, mais... Agora, a gente precisa... aliás, né? Essa daqui não é de meia, não. A gente calculou X, né? Essa daqui é de inteira, né? Meia foi a quantidade, o dobro, né? Então, o dobro de, ó, inteira, que é 160. E meia é 2x, ou seja, o dobro disso que é 320. Como a de meia custa 60, né? E a inteira custa 120. Então, vai ser 120 vezes 160 mais 320 vezes a meia, que é 60. Agora a gente faz isso na calculadora, né? Para não ficar demorando demais. 120 vezes 60, 160. Aí mais 320 vezes 60. Aí dá
38.400, né? 38.400. Esse valor foi inferior a 20 mil, não. Foi igual ou superior a 120. Ok, né? Menor do que 40 mil. Então, letra B, nosso gabarito, né? Vamos lá para a questão 25. Eu achei interessante essa questão aqui, ó. Qual o número real abaixo representado por raiz de 6 porcentagem de 5 raiz de 6 sobre 2? Como é que a gente calcula isso, né? Veja que é símbolo de porcentagem, a gente tira e coloca divisão por 100. Então, a gente pode representar por raiz de 6 sobre 100. Aí, a gente bota vezes 5 raiz de 6 sobre 2. O que a gente faz aqui? A gente pode fazer raiz de 6, ó, vezes raiz de 6. Isso daqui é a raiz da multiplicação dos dois, que é 36. Ou seja, a raiz de 36 é 6. Então, esse com esse aqui, ó, já sei que dá 6. Podemos simplificar 100 e 5, né? Aí 100 e 5 em cima sobra 1, embaixo sobra 20. Aí vezes esse 2 aqui, ó. Então, é 6 sobre 40. Se a gente dividir 6 sobre 40, encontramos letra A, 0,15. Deixa eu só conferir aqui o gabarito, né? A gente está em qual questão? Questão 25. Questão 25, letra A, 24 foi letra B. Ok. Falta só 5 questões, vamos embora. Em uma pesquisa envolvendo 3 marcas, né? ABC, de extrato de tomate, 16% das pessoas, né, compram a marca A, 20% compram a marca B e 14% compram a marca C. O número de pessoas que compram duas destas 3 marcas é de 17% e 3% das pessoas compraram de todas as 3 marcas. Nessas condições, o percentual de pessoas que não compraram nenhuma das 3 marcas. Então, a gente pode desenhar o diagrama aqui, né? E a gente tem aqui A, B e C. Você percebe que aqui dentro, aqui, ó, as 3 marcas é 2%. E se a gente pintar isso aqui, ó, de amarelo, né? Ó, esse de amarelo tem que dar os 17%. Então, veja que quando a gente olhar, né, a interseção de A, B e C, está contado esses 2% aqui 2 vezes. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esses 17%, retirar 2%, ou seja, 17 menos 2 dá 15%, ou seja, a interseção, né, de A, B e C é exatamente 15%. Então, se a gente somar aqui, ó, cadê? 16%, ó, aqui. Eu vou até fazer aqui do lado, isso aqui dá para fazer rapidinho, né? Então, A é 16%, B é 20% e C é o que? 14%. Olha que interessante, se a gente somar tudo dá 50%, né? 50%. Aí, vê só. Veja que esses 16% é desse total aqui, ó. Não é somente de A, não. É 16% desse total aqui. Vou até colocar, deixar desse jeito que está. Então, se a gente somar tudo, a união de A, B e C, vai estar contado 2 vezes a interseção de 15%. Então, a gente pode fazer o quê? Pegar 50%, retirar 15%, vai sobrar 35%, ok? Beleza. Nesse caso aqui, esses 35% corresponde a quem compra A, B ou C. Aí, ele está perguntando, nessas condições percentual de pessoas que não compram nenhuma dessas marcas. Lembra que o total tem que ser 100%, né? Sempre tem que ser 100%. Então, pego 100%, retiro 35% e vai sobrar 65%. Ou seja, 65% das pessoas não compram nenhuma dessas marcas. Aqui, ó. Não compram nenhuma dessas marcas. Letra C, nosso gabarito. Vamos só conferir aqui. Vamos lá. 26. Letra D, né? Eu falei letra C, acho que não sei. Mas é a letra D mesmo, tá? 65%. 27. Qual o resultado da operação? 3 vezes 5, 15. Mais 9 dividido por 3 dá 3, ou seja, aqui é 18, né? Letra D, o gabarito. Vamos lá para 28. Eu acho que essa questão... Não é essa não. Uma máquina produz caixas de papelão a uma taxa constante de 3 caixas por minuto. Vamos anotar isso, ó. 3 caixas em 1 minuto.
Para atender a um pedido, foram colocados em operação 4 dessas máquinas trabalhando, cada uma nesta mesma taxa, funcionando por dia 2 turnos de 6 horas. Ó, 2 turnos de 6 horas significa um total de 12 horas, tá? Então vamos até anotar isso, ó, 12 horas. Ininterruptos cada turno. Nessas condições foram necessários exatos 12 dias completos de operação para atendimento do pedido. É correto afirmar que a quantidade de caixas no pedido é. Então a gente precisa calcular o tempo que essas caixas, aliás, que essas máquinas passaram, né? Aí a gente encontra o total de caixas produzidas. Veja que 1 hora, tá, é igual a 60 minutos. Então a gente pode colocar aqui, ó, 60 minutos e calcular quantas caixas são produzidas por uma máquina, né, em 1 hora. Então aqui é x, então x aqui vai ser igual a 3 vezes 6 dá 18, acrescenta 0. Em 1 hora eles produzem 180 caixas, né, por hora, só que eles trabalham o quê? 12 horas por dia, então vai fazer 180 vezes 12 por dia, só que foi durante o quê? 12 dias, né? Então novamente vezes 12, tá? E outro detalhe, foram quatro máquinas, tá? Então novamente a gente tem que multiplicar por 4. Então esse resultado aqui vezes 4 também. Vamos fazer na calculadora, dava para fazer na mão, mas vamos embora. 180 vezes 12 vezes 12 vezes 4. Ou seja, 103.680. Ou seja, isso aqui dá 103.680, né? 680. Ou seja, nosso gabarito é igual ou superior a 100.000. Aliás, igual ou superior a 100.000, mais inferior a 150.000. Letra C, vamos só conferir, né? 28, letra C, beleza. Essa questão 29, eu fiz ela antes de gravar esse vídeo e o gabarito diverge com o meu gabarito, mas vamos dar uma olhada agora. Um recipiente sem tampa foi impresso em uma impressora 3D com a forma de um paralelepípedo oco, com a largura de 10 centímetros, né, de comprimento, 8 centímetros de altura aliás, largura 10, comprimento 8 e 6 de altura, né? O material do qual é feito o recipiente tem um custo de 25 centavos a cada centímetro quadrado de área das suas paredes externas. Nessas condições, o custo de impressão sem perdas de 2 desses recipientes é de... Então, vamos marcar aqui que a gente vai calcular o custo, né, de uma peça e depois, no final, a gente tem que multiplicar por 2, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que calcular a área total disso daí. Então, a gente tem aqui 10 por 8. E veja que a altura a gente vai deixar aqui aberta. Ó. Veja que a caixa ela tem uma parte de um lado e a parte do outro lado. Então, aqui, ó, desse outro lado, tem outra parte lateral aqui e outra parte lateral aqui. E falta a tampa de cima. Se a gente fechar, né, levantar esses 4 lados, ainda vai faltar a parte de cima. Então, ainda tem a tampa, né? Essa tampa daqui. Só que essa tampa daqui, ó, é igual a essa aqui. E as dimensões é 10 por 8, ou seja, a gente vai fazer 10 vezes 8 dá 80, só que são duas, então 2 vezes 80, mais esse daqui, ó. Esse daqui é igual a esse aqui. Então, aqui é 8, aqui é 6. 6 vezes 8, 48, tem duas. Então, 2 vezes 48, mais essa daqui, ó, e essa daqui. Veja que isso daqui é 8, aliás, desculpa, é 10, né? Esse aqui é 10 e esse daqui é a altura, que é 6. Então, 6 vezes 10 dá 60. 2 vezes 60. Vamos calcular isso aqui. Então, 2 vezes 80 dá 160, mais 2 vezes 48 dá 96. É isso mesmo, né? 48 vezes 2, 96, mais 2 vezes 6 dá 120. Vamos somar tudo isso aqui, né? Então, mais 120... 96 mais 120 mais 160. 376, né? Então dá 376, isso aqui. E agora a gente vai calcular o custo, né? Já que em 1 centímetro quadrado ele custa 25 centavos. Isso aqui é o centímetro quadrado. Vamos multiplicar por 0,25.
ou seja, dá 94. Então, o custo é igual a 94. Só que, vê só, são duas caixas, né? Dois recipientes, então a gente tem que multiplicar por 2. 94 vezes 2 é igual a vezes 2, ou seja, 188. 188 está na letra E, o gabarito. Se a gente for lá no gabarito da banca, né? Aqui, ó, 29 ele está dando letra A. Então, é uma questão aí para entrar com recurso, tá? Para finalizar aí, questão 30. Vamos lá. João, Pedro e José são 3 colegas de universidade que decidiram investir em criptomoedas. Criptomoedas. João investiu R$ 3.000, Pedro investiu 1.800, José investiu o dobro da soma dos valores investidos por Pedro e José. O investimento rendeu um lucro de 3.600, dividido em partes proporcionais pelos colegas investidores. Nessas condições, o valor recebido, né, o valor investido acrescido do lucro por Pedro foi. O que a gente pode fazer? Bom, aqui pode João, Pedro e José. Aí João investiu, né, 3.000. Aí eu vou vezes uma constante, já que vai ser dividido em partes proporcionais. Pedro investiu 1.800, aí vezes a mesma constante. E José investiu o dobro da soma desses dois. 3.000 mais 1.800 dá 4.800, somando os dois dá 9.600 vezes K. Como isso vai ser dividido em partes proporcionais, a gente soma tudo, né? Se a gente somar os valores de cada um, vai ter que dar o lucro. Então, isso daqui é 3.000 vezes K, mais 1.800 vezes K, mais 9.600 vezes K. Isso tem que ser igual a o lucro, que é 3.600. A gente pode eliminar aqui, ó, esses dois zeros, com esses dois zeros aqui, com esses dois zeros, mais dois zeros aqui. Se a gente somar aqui 30K mais 18K mais 96K, vamos fazer isso na calculadora, estou meio cansado hoje. Vamos lá. 30 mais 18 mais 96, tá? 96, 144, aí daqui dá 144K, igual a 36. A constante é o que? É 36 dividido por 144. Como ele quer aqui, ó, o valor, cadê? De Pedro, né? Então, o valor que Pedro... Agora a gente está calculando o quê? Os juros, né? Os juros que eles ganharam, ou seja, a gente vai calcular os juros, depois a gente soma com os 1.800. Então, vai ser o juro, vai ser 1.800, ó, vezes K, quem é K? 36 sobre 144, isso é igual, aí a gente tem que fazer o quê? Pegar 1.800, dividir por 144 e multiplicar por 36. Então, vamos lá. Vezes 36. Dá 450. O que é esses 450? É o lucro. Só que Pedro, né, tinha ganhado 1.800. Aliás, ele investiu 1.800, mais o lucro é 450. E isso daqui vai ser 2.250. Ou seja, o nosso gabarito é letra B. Só conferindo aqui, 30 letra B, só recurso mesmo na 29. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, eu vejo você aí no próximo vídeo.